Let's go. I wake up to it. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso podcast a Adriana Cubas, especialista em orientação profissional, LinkedIn Top Voice, com mais de uma década de experiência em treinamento e desenvolvimento. A Adriana é mentora, estrategista de carreira e palestrante. Ela impacta milhares de pessoas com conteúdo sobre RH, autoconhecimento e empoderamento profissional. A Adriana também é criadora, claro, dos canais de empoderamento profissional, talvez, com certeza, um dos maiores canais aqui do Brasil em língua portuguesa. Pessoal, todo mundo já acompanhou um pouquinho da Adriana Cubas. Obrigado, Adriana, por aceitar o convite. Eu que agradeço, Renato. Uma boa noite a todos que estão aqui assistindo, né, o podcast. Para mim é um prazer sempre falar de carreira, desenvolvimento humano, autoconhecimento, porque a gente tem que ter consciência, né, de que a nossa carreira ela não pertence a uma empresa, ela nos pertence. E então, quando eu falo de empoderamento profissional, é exatamente isso que eu quero reforçar, né? Que nós somos os responsáveis em construir a carreira que nós acreditamos, que realmente vai ter um propósito, que realmente vai deixar um legado, né? Que vai fazer a diferença. Mas a gente vai ter bastante tempo para falar mais sobre isso, né? E fico muito feliz, né? Das pessoas poderem acompanhar meu canal. Eu estou no YouTube esse ano, já vai fazer 10 anos, agora em outubro, que existe o canal. Acho que foi um dos primeiros canais de carreira do YouTube nesse formato, né, que agora está bem difundido, então eu fico muito feliz de poder, de uma certa forma, ter sido a pioneira nesse sentido. Eu fico muito feliz de ver outros canais também de carreira. É muito legal, porque geralmente as pessoas não falam de carreira, né? A gente não aprende carreira, a gente aprende que nós temos que trabalhar, e naquele modelo bem cartesiano, né, de você conseguir um emprego em uma empresa e ficar a vida inteira nessa empresa e se aposentar, e aí sim aproveitar a vida, né, ou então ver o trabalho como uma coisa penosa, uma coisa que, enfim, não tem muito sentido, e, enfim, tem vários recortes, né, nesse papo, né, nessa... Olha, Quando eu vou fala de até... trabalho, né, quando fala de carreira, tem muitos recortes, né, então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ir a fundo, né, de realmente entender essas mudanças, esses recortes, e para realmente poder dar uma contribuição realista, né, para os profissionais, enfim, de qualquer hierarquia, enfim. Olha, antes, eu quero... vou compartilhar aqui um recado com todo mundo, mas antes eu tenho uma curiosidade. Já começamos a conversa, tem muita coisa por aí para falar, Já muito estou tópico. começando aqui. Já começou, mas eu tenho uma curiosidade. Como é que você se sente, assim, que, digamos, eu não vou dizer copiado, mas tendo inspirado ali pelo menos mais umas 10, 15, talvez 100 Adriana Cubas hoje no YouTube diferentes. Como Eu é que não você acho se sente tendo que inspirado tanta gente? Eu não acho que seja cópia, de forma Não, alguma. sim. Eu acho que eu acho muito legal. Na verdade, o que me incentivou a fazer o canal era exatamente porque eu vi essa escassez, né. Foi lá em 2014, e muitas vezes eu queria ver conteúdos de carreira, porque foi um assunto que eu sempre me interessei. Mesmo antes de trabalhar com isso, eu sempre questionei muito essas relações de trabalho, eu sempre questionei muito essa questão: por que a carreira tem que ser assim? Eu sempre fui um peixe meio fora d'água, sabe, muito do que eu sei hoje foi porque eu aprendi dando cabeçada, errando, acertando. Eu não tive um mentor, uma mentora para me guiar, né, muita coisa eu aprendi sozinha, e eu sempre fui meio, entre aspas, rebelde nesse sentido, porque eu sempre acreditei que o trabalho ele tem que ser uma coisa boa na nossa vida, e eu não me encaixava no formato nesse formato, sabe, de você trabalhar numa empresa, de ficar muitos anos, e eu lembro que eu me sentia muito culpada por isso, falando: "Poxa vida, por que que eu não sou igual a todo mundo? Por que que eu não faço que nem todo mundo na carreira? Por que que eu não fico 20 anos numa empresa?" E eu sempre fui uma inconformada, né, nunca me contentei com isso. Então, tanto que a minha carreira é muito diversa por conta disso, porque eu quis experimentar, eu quis ver como que era outras possibilidades de trabalho. Então, por isso que eu tenho essa visão, né, mais diversa. E o que me motivou muito para fazer o canal no YouTube foi exatamente compartilhar. Na verdade, assim,
Na época, eu tinha feito uma formação de coach. Eu até brinco, né, falando quando coach era uma coisa séria, mas enfim, brincadeira. Brincadeira, gente. Mas a minha formação de coach em 2014, ela foi nos moldes tradicionais de carreira, né? De alcance de metas, de melhoria de performance, era uma coisa muito voltada, né, para o corporativo. E na época que eu fiz a certificação de coach, era uma coisa muito elitista, né? Não era algo tão popular, digamos, né, como é hoje. Era algo que executivos faziam, que as empresas contratavam. E como eu já era da área de treinamento na época, eu falei, poxa, tem tantas ferramentas interessantes, focado em autoconhecimento, focado em criar um plano de carreira, algo diferenciado, focado em desenvolvimento humano, que eu quero compartilhar isso com as pessoas, porque eu gostaria muito de ter um conteúdo assim, quando eu estava começando a trabalhar. E não tinha, né? E então o que me motivou a fazer o canal foi isso, né? A princípio, fazer meio que uma vitrine do meu trabalho, mas aí depois eu peguei gosto, eu falei: "Não, o YouTube é uma ferramenta muito legal e eu posso fazer um conteúdo que vai ficar aí por muito tempo e ajudar muitas pessoas, né, poder dar um direcionamento, nem que for inicial, para as pessoas entenderem que a carreira é muito mais, né, do que, o currículo, o LinkedIn, entrevista, é muito mais além do que isso. Respondendo a sua pergunta, né, eu acho muito legal, eu acho que cada profissional de RH que tem o seu canal, né, tem muitos profissionais de RH, orientadores, mentores de carreira, eu acho muito bacana que cada um esteja aí dando a sua voz, porque cada um tem uma visão, né, cada um tem a sua perspectiva, seu ponto de vista, e eu acho que só agrega, sabe? Então eu fico muito feliz, né? E se eu for inspiração, se caso eu tenha sido inspiração para esses profissionais terem ido para as redes sociais, poxa, fico muito feliz e muito honrada com isso, porque o que me motiva a estar nas redes, né, é exatamente continuar esse trabalho para realmente poder contribuir também com a construção da carreira, do trabalho, enfim, nesse mundo de tantas mudanças, né, de tantos recortes, é um desafio, mas estamos aqui. Let's go. I wake up to a